tratam Deus como se ele fosse uma entidade do Antigo Oriente Próximo. Então eu vou à igreja para que eu seja abençoado. Eu dou uma oferta para que ele me prospere. Eu vou cantar porque quando eu canto esse hino eu tenho vitória. Tudo tem a ver com uma ação que eu faço para que ele olhe e fale: ah, você está fazendo certinho, eu vou te dar o que você quer. Como se ele não habitasse em mim e já conhecesse meu coração. A palavra nem me chegou à boca e ele já conhece toda. Não importa o que eu vou cantar no domingo. Isso não é o louvor. Louvor é a vida que eu vivo de segunda a sexta. Ele está me vendo todo dia. Não adianta eu ir lá no domingo e cantar que ele é bom e que ele é maravilhoso, se no meu dia a dia isso não é uma realidade. Isso é só uma religião. Isso é só um rito. Sim. Por que a igreja, a instituição, ela está operando só no lado da grana? É porque as pessoas que estão lá só pensam em grana. Eles acham que o problema é um comportamento institucional, e não é. Isso. Ele é um comportamento individual. Se eu tenho amizade com você porque você tem grana, eu não sou seu amigo, eu sou amigo da sua grana. Você é só o caminho que me leva à grana. Se eu sou seu amigo porque você é dono daquele cinema e você me dá o ingresso de graça, eu não gosto de você, eu gosto do ingresso de graça. Se a mina casa com você porque você é rico, ou o cara casa com a mina porque ela é rica, ele gosta, é o golpe do baú, ele gosta da grana. A quem ele serve quando ele diz que serve a Deus? A quem você louva quando você diz que louva a Deus? Se quando eu louvo ele me dá vitória, é porque eu quero a vitória, eu não quero Deus. Agora, quando eu percebo que Deus não é o que eu quero, ele me dá as coisas que eu quero. Então o meu Deus é outro, que não Deus. Eu tenho um ídolo que me leva ao Deus que eu quero. Existe um Deus na superfície da vida que não é o Deus da minha vida. Existem outros tácitos que estão mais abaixo, que é isso que me preocupa. Então, a religião te proporciona isso. Então, você gosta da fama, do sucesso, da vitória, do milagre até. Eu vou até Deus porque quero um milagre. E aí a gente confunde o que é fé, né? Por exemplo, fé é saber que Deus vai me dar o dinheiro que eu preciso, ou fé é saber que tendo Deus, eu nem preciso de dinheiro. O que é fé? Aí eu estou passando por um momento que eu nunca pensei passar na minha vida. Eu tenho fé que Deus vai me livrar desse momento. Isso é fé? Ou fé é dizer, não importa o momento que eu esteja, Deus está comigo, eu estou em paz. Qual das duas é fé? A que me tira do problema ou a que me dá paz no meio do problema? Então, às vezes, a fé ela é vista como um poder que eu tenho de manipular Deus a meu favor. Isso. É um poder que eu tenho de levar Deus a fazer o que eu quero. Mas se eu sirvo a Deus para Ele me dar o que eu quero, então o que eu quero sou eu mesmo. Sim. Eu sou o meu próprio Deus. Mas Deus habita dentro sim. de mim. Ele conhece meu pensar, Ele conhece... É muito mais sério. Eu tenho que ser muito sincero comigo mesmo, né? Quando eu falo a palavra Deus, a gente devia pensar em Jesus. O Deus invisível, que a gente nunca viu, Ele é a imagem do Deus invisível. Está em Colossenses 1, Paulo diz. O Deus que eu conheço... Quando Moisés traz a lei, eu não sei quem é Deus, mas pelas coisas que ele gosta e não gosta, dá para imaginar como é que ele é. Quando ele dá a regra de como deve ser a cidade, a nação e o rei, eu não estou vendo ele, mas pelos princípios que ele diz, eu imagino como ele seja. Melhorou. Quando acontece uma coisa errada e vem um profeta e diz isso sim e isso não, ele já trouxe uma direção que melhorou a minha ideia sobre Deus. Ao longo do Antigo Testamento, o povo que vai vivendo vai tendo uma progressão da ideia de como Deus é. Porque a gente nunca viu. Agora, essa progressão da revelação de Deus para o ser humano tem um ápice, e é Jesus. Quando ele aparece, ele é o Emanuel, ele é o Deus conosco. Agora, se eu tenho uma ideia de Deus que desfoca do que é Cristo, então eu não entendo quem é Deus. Ele é tudo o que eu consigo saber sobre Deus e tudo que eu preciso saber sobre mim. Ele é o Deus que eu não conseguia ver e o ser humano que eu não consigo ser. Olhando para ele, eu entendo como é que eu me uno a Deus, porque ele é o ser humano cheio de Deus. Ele é o próprio Deus em carne. E eu sou um ser de carne tentando ser cheio de Deus. Mas ele é o próprio Deus em carne. Então a lógica existencial de vida, de pensamento, de justiça, de amor, paz, de fé, de conduta, de honestidade, de retidão, de amizade, de cuidado, tudo isso está nele. Se eu penso em Deus e isso não está na lógica desse Cristo, então eu não entendi quem é Deus. Sim. Porque Deus é Jesus. Deus é Pai, né? Meu pai já é falecido. Meu pai já é falecido. E tem momentos que eu tenho saudade dele.
Da minha mãe também, que é falecida. Eu tenho saudade. Inclusive agora, em Finados, eu fui fazer um podcast, não, uma live, peguei a Bíblia, que era da minha mãe, tá comigo, né? E tem uma dedicatória que eu fiz, eu e meu irmão, para ela, e tem uma história que ela contou dela. Ela escreveu que a primeira vez que ela teve contato com Deus foi um folheto que deram para ela em 1969, num cemitério que ela foi visitar o túmulo do meu avô num dia de finados. Eu falei, caramba, eu estava no dia de finados lendo aquilo. Nossa. Mas veja, o meu pai foi o cara que pagou meus estudos. Eu me formei em engenharia. Meu pai foi o cara que me deu autorama, bicicleta, ferrorama, né? O trem elétrico, sim, sabe? Minha primeira guitarra, meu amplificador. Ele fez muita coisa para mim. Mas quando eu penso no meu pai, na saudade, no amor, eu não tenho saudade da pessoa que me dava coisas. Apesar dele ter me dado. Tenho saudade de estar sentado com meu pai. De ver um jogo do Palmeiras com meu pai. De falar dele ver os netos dele, que ele não viu todos crescendo. Meu mais novo ele conheceu, ele era muito pequeno. Quando ele morreu, meu filho mais novo nem lembra muito bem do avô. O meu mais velho lembra mais do avô. Da vida. Agora, se eu trato Deus, que eu quero estar com Ele pelas coisas que Ele me dá, mas que raio é isso, meu? Não é uma relação, não é uma conversa, não é um ser que enobrece e salva e transforma o meu ser. É um balcão. Isso é muito religião. E evangelho é essa relação, né? Ele em nós, ele em mim, ele em você e a gente junto. E aquilo que a gente faz ele transparecer nas coisas que a gente pensa e fala. Você entende? É quando alguém olha para a maneira que a gente se conduz, para as nossas palavras, para a nossa ética, para a nossa graça, amor, justiça, e fala, cara, o que tem aí em você? Leve-me ao seu líder. Tem alguém morando em você que não é você. Isso não é normal para um ser humano. O cristão deveria ser reconhecido por isso. Peraí, essa vida que você vive não é comum na nossa existência. Esses valores que você tem um certo desapego, você tem uma certa facilidade de amar, de se relacionar. O que acontece com você? Você é meio trouxa na sociedade de hoje. Você não está muito aí ligando se você tem muita grana, pouca grana, né? Você reparte. Você anda mais uma milha, você abraça. O que acontece com você? Aí você tem o direito de ser ouvido, né? A vida é uma pessoa. Eu sou a vida, Jesus disse. E essa pessoa vive dentro de mim. Então eu vivo uma vida diferente da vida, que é a vida vivida sem a vida dentro dela. Eu estudei engenharia civil. Eu amassava barro e fazia concreto. Trabalhava em obra. Mas eu comecei a ir para a igreja muito cedo, né? Eu era garoto, era um junior, era da classe dos juniores, né? Era criança. E eu cresci basicamente na igreja, né? Mas a igreja é um celeiro de talentos na arte, mas também nas vocações, né? Então, aquela coisa de liderar grupo de jovens, sabe? Liderar, vamos montar um acampamento e estar à frente. Acho que ali já tinha um sinal de que essa coisa de conhecê-lo e conhecer a palavra dele, eu descobri que eu não podia viver sem isso. E de que a razão da vida estava ali. E aí você está à frente, liderando, isso eu acho que foi uma coisa que foi acontecendo. Então eu fui líder de adolescente, fui líder de juventude, presidente de união de mocidade, trabalhei em alguns projetos da Junta de Juventude Batista do Estado de São Paulo, que eu tinha alguns amigos lá. Então aí você começa a dar aula em escola bíblica dominical, se interessa em estudar. Aí acho que isso foi acontecendo. Uhum. Foi acontecendo naturalmente. Quando eu vi, eu estava querendo aprender mais, sendo colocado à frente de uma comunidade, eu entendi que era a mesma vocação. Isso foi em 93 com os jovens, depois em 95 na frente de uma comunidade, de uma igreja. E aí eu acho que é você descobrir tudo que a vida não tem. É você olhar para a vida e falar assim, não é a grana,
não é o carro. Não, fulano, não importa a marca da sua calça. É você tá dentro de uma casa de uma pessoa da igreja porque nasceu o neném. E você com a sua esposa estava no chá de bebê e agora nasceu, você está ali na consagração da criança. Mas a semana passada você estava no velório de um jovem que faleceu e você vai entendendo cada vez mais que essa vida não é vida. Ao mesmo tempo que você entende que a vida está contida nele. E é difícil você tentar explicar para as pessoas o que é a vida. Você vai desmamando da sua vida. É um processo de eu olhar para a vida e falar... Porque nada aqui tem valor, cara. O que tem valor? A porcaria de eu ter 1 milhão de seguidores? É porque eu sou famoso? É porque eu tenho mais dinheiro? Então você quer dizer que quem é famoso não tem depressão? Quem é rico não tem depressão? Quem tem carro blindado não fica com síndrome de pânico? E quem é mais conhecido não morre, não vai para o túmulo, não fica doente, não pega câncer? O apóstolo Paulo diz aos Gálatas, ou aos Filipenses, se eu não me confundo agora, quando ele fala sobre todas as coisas que ele teve e viveu, ele fala, tudo isso aqui é esterco. Ele chama de esquibalon, que é excremento de animais. Ele foi um cara que disse assim, para mim o viver é Cristo e o morrer é lucro. Porque ele chamou de bosta tudo o que essa vida tinha. E acho que uma grande tristeza, a primeira, é você amadurecer na vida e perceber que isso aqui tem começo e fim, e que a verdadeira vida é Ele e é eterna, e de você conseguir se desligar de tudo isso, apesar de que a gente tem a jaqueta, o tênis, é legal eu ter, mas ao mesmo tempo eu descubro que não é nada disso, eu posso ter e posso não ter, e se eu tenho eu posso repartir, isso é um amadurecimento gigantesco, mas é a angústia de você pregar uma coisa que talvez muita gente não quer ouvir. E elas estão depressivas e procuram a igreja porque ela não conseguiu o emprego que ela queria, ou porque ela não conseguiu a coisa que ela queria ter conquistado, e você tenta explicar para ela que isso não é importante, e ela vai achar que você é um pastor sem fé, e vai para uma igreja que se ela der uma oferta especial, ela vai ganhar o milagre que ela quer. E até mesmo quando você se depara com alguém que está no fim da vida. E essa pessoa, como já aconteceu comigo, de eu falar, o que você tem medo? E a pessoa disse, medo nenhum, minha vida está chegando no fim, eu sei que eu vou partir, mas eu quero deixar algo bom para os meus filhos, eu me preocupo com eles, com a minha esposa que vai ficar. Cara, se encontrar com a realidade da vida em Cristo, e aquilo que Ele nos ensina, e a comunidade que cuida uns dos outros, e ver o reino dele nesse mundo finito, dando sentido a um vazio de vida, porque isso aqui é uma loucura. Isso aqui é um sanatório, cara. É gente que acha que é beber, quer fumar, quer transar, ele acha que é ter grana. Tá todo mundo louco e não vive a vida. Acho que essa é uma das grandes dores é você descobrir a verdade. Isso é péssimo. Esse despertamento faz você falar assim, eu preciso de Deus. Isso te torna mais piedoso, mais consciente, menos ganancioso, com mais amor, dando importância para as coisas que realmente dão importância. Mas às vezes você fala e nem todo mundo entende. E aí você é o tolo ou o louco no meio de tudo. Tem muitas coisas difíceis na vida pastoral, mas eu, para mim, destacaria essa. E não porque eu sou perfeito e tenho a mensagem perfeita, porque eu também sou imperfeito. Sim. Mas eu sei que Ele é o perfeito.